Bom, então vamos ver agora o papel que tem o princípio de não contradição na metafísica. Alguns filósofos pensaram que o princípio de não contradição é uma espécie de axioma matemático, ou melhor, não é que eles pensaram isso do princípio de não contradição, eles buscavam filosoficamente isso, um princípio que fosse o princípio básico a partir do qual você fosse deduzindo todos os outros princípios e queriam assim fazer uma filosofia more geométrico, ou seja, uma filosofia segundo um modelo matemático, geométrico, como fez Euclides com a matemática. Mas não é isso o princípio de não contradição. Não é que a gente conclui a partir do princípio de não contradição, senão que o princípio de não contradição é a força que nos permite concluir, digamos. É a condição da realidade que nos permite passar do conhecido ao desconhecido. Quem nos dá as premissas no raciocínio não é a inteligência simplesmente, senão que é a experiência. Então, por exemplo, a minha experiência da natureza humana me dá o conhecimento de que o homem é mortal, o ser humano, né? No sentido de ser humano. O ser humano é mortal. Isso eu tenho experiência, essa experiência vem do real, vem do meu contato com a realidade humana. Lentamente eu vou adquirindo isso, ok? Também é a minha experiência imediata que me dá o conhecimento de que Sócrates é mortal, Sócrates é homem. E aí eu posso concluir que, portanto, Sócrates é mortal. Onde é que está o princípio de não contradição aqui? De várias maneiras. Por exemplo, é graças ao princípio de não contradição que eu sei que homem não é o mesmo que não homem, que mortal não é o mesmo que não mortal. Ou seja, está aí na inteligibilidade, dando inteligibilidade a cada termo, o princípio de não contradição. Mas ele também está como a força que me permite formular o juízo de que Sócrates é mortal. Também é o princípio de não contradição. Por quê? Porque se Sócrates fosse homem e fosse imortal, isso seria contraditório. Entende? Se Sócrates fosse homem e Sócrates fosse imortal, então seria mentira que todo homem é imortal, que todo homem é mortal. Então, para que essas duas verdades, para que essas duas verdades possam ser verdade ao mesmo tempo e baixo o mesmo aspecto, isso tem que ser verdade. Entende? É assim que atua o princípio de não contradição. Ou seja, que ele é chave para o nosso conhecimento. Tanto na ordem da simples apreensão, quanto na ordem do juízo, quanto na ordem do raciocínio. Negá-lo seria renunciar à inteligência humana, como fazem os relativistas. Ok? É graças a ele que nós vamos progredindo em nosso conhecimento, rejeitando toda contradição. Progredir no conhecimento é ir rejeitando contradição, buscando a harmonia no ente, no ser, e ir conquistando, digamos, o ente, a sua verdade. O mundo não pode ser matéria autogerada. Isso aqui é um exemplo concreto. Por exemplo, nós afirmamos o mundo seria contraditório, por exemplo, afirmar que o mundo é matéria autogerada. Nós podemos rejeitar isso, rejeitar o materialismo, porque é contraditório que algo seja causa de si mesmo. Entende? É graças à rejeição dessa contradição que eu rejeito essa premissa e afirmo a necessidade de uma causa para o mundo ou para um evento qualquer. Agora, vamos ver então outros princípios baseados no princípio de não contradição. Acho que eu nem falei isso nos pontos. Acrescentem aí, tá? Que eu não tinha sublinhado. Acabou que eu não falei.
primeiro princípio, o princípio de terceiro excluído. O princípio de terceiro excluído. Ele expressa simplesmente o seguinte: não há meio termo entre ser e não ser. Isso é terceiro excluído. Não, ou algo é ou não é. Não existe um meio termo entre ser e não ser. Isso em sentido metafísico. A formulação metafísica dele é essa. Não há meio termo entre ser e não ser. A formulação do mesmo princípio lógico, na lógica, ou seja, mais logicamente considerado, seria: toda proposição deve ser necessariamente verdadeira ou falsa. Toda proposição deve ser necessariamente verdadeira ou falsa. Entende? Por exemplo, se eu falo assim: há um violão na sala de aula. Ou é verdade ou não. Entende? Outro princípio, o princípio de identidade. Assim, em Santo Tomás não aparece o princípio como um princípio à parte, mas alguns escolásticos vão colocar a título de... Porque no final das contas ele se resume ao princípio de não contradição. Né? Mas bom, são princípios que ajudam. É simplesmente que o ente é o ente. Ou ente igual a ente. Entende? Isso está pressuposto no princípio de não contradição. Ou seja, o princípio de não contradição expressa isso. Mas você pode isolar dessa maneira também. Tem uma formulação lógica, matemática, A igual a A, um termo é igual a ele mesmo. Né? São formulações lógicas desse princípio que ajudam na nossa compreensão. Então é isso, o princípio de terceiro excluído e o princípio de identidade são princípios secundários que estão aí, de alguma maneira, presentes já no princípio de não contradição. Se você reflete bem sobre o princípio de não contradição, você chega a esses princípios. Não é necessário... ou seja, eles não são algo à parte do princípio de não contradição. Senão que estão aí já, de alguma maneira. Tá bom? Dúvidas? Perfeito.